Olá, meus amigos de leitura, tudo bem com vocês? Quinta-feira, dia de As Brumas de Avalon, livro 2, A Grande Rainha. Mas me digam como vocês passaram a semana. Deixa aí nos comentários pra mim o que vocês têm feito enquanto ouvem a história. Vocês são como eu? Aproveitam os audiolivros, os audiobooks para dirigir, para viajar, ou até com uma forma de relaxar um pouquinho antes de dormir, com alguém contando uma história para vocês? Compartilhem comigo as experiências e impressões que vocês têm com os audiolivros. Bom, hoje eu só tenho, como sempre, que agradecer a presença de vocês aqui, a disponibilidade do tempo de vocês para as minhas leituras. Então, muito obrigada. Aos novos inscritos, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos. Para quem já está aqui no canal há algum tempo, vamos começar? Capítulo 7. Certo dia, no final do verão, a rainha Guinevere, com várias de suas damas, estava sentada no salão de Carleon. A tarde morria e fazia muito calor. A maioria delas fingia tecer, ou cardar o que restava da lã daquela primavera para fiar, mas os fusos moviam-se preguiçosamente, e até mesmo a rainha, que era a melhor bordadeira entre todas elas, suspendera o bordado de uma bela toalha para altar que preparava para o bispo. Morgana pôs de lado a lã preparada para afiar e suspirou. Naquela época do ano, sentia-se sempre saudosa de casa, ansiando pelas brumas que, vindas do mar, pairavam sobre os rochedos de Tintagel. Não as via desde criança. Arthur e seus homens, com os cavaleiros da legião de Carleon, haviam partido para o litoral sul, a fim de examinar o novo forte que as tropas do tratado tinham construído. Não ocorreram ataques naquele verão, sendo bem possível que os saxões, com exceção dos que haviam celebrado o tratado com Arthur e viviam pacificamente na região de Kent, tivessem desistido da Bretanha. 2 anos de atividades da Legião de Cavaleiros haviam reduzido o combate aos saxões a um exercício esporádico de verão. Arthur, porém, aproveitava a tranquilidade da época para reforçar as defesas do litoral. Estou com sede novamente, disse a filha de Pelinor, Elaine. Posso ir, minha senhora, pedir que tragam novos jarros d'água? Chame Kai. Ele se encarregará disso, sugeriu Guinevere. Ela mudou muito, pensou Morgana. De uma criança tímida e assustada, transformou-se numa rainha. Você devia ter se casado com Kai, quando o rei manifestou tal desejo, Morgana. Começou Elaine, ao voltar de sua incumbência e sentando-se no banco ao lado dela. É o único homem de menos de 60 anos no castelo, e sua mulher nunca ficará sozinha durante a metade do ano. Você pode ficar com ele se quiser, respondeu Morgana cordialmente. Ainda não entendi por que você não quis, observou Guinevere como se lembrasse um velho ressentimento. Teria sido muito bom. Caio, o irmão de criação do rei, de grande prestígio junto dele, e você, irmã de Arthur e duquesa da Cornualha, por seu próprio direito, agora que a senhora Igraine não sai mais do convento. Drusila, filha de um dos pequenos reis do leste, disse com um riso zombeteiro. Digam-me, se a irmã e o irmão do rei se casam, o que será isso senão incesto? Meia-irmã e irmão de criação, sua bruxa, brincou Elaine. Mas diga-me, senhora Morgana, foram apenas as cicatrizes e a perna manca que a fizeram desistir?
Kai não é nenhuma beleza, certamente, mas seria um bom marido. Não me deixo enganar por você, atalhou Morgana, fingindo um bom humor que não sentia. Será que aquelas mulheres só podiam pensar em casamento? Você não se preocupa com a minha felicidade matrimonial com Kai. Você quer apenas um casamento para quebrar a monotonia do verão. Mas não deve ser ambiciosa. Sir Griflet casou-se com Meleias na última primavera, e acho que isso já é suficiente. Olhou para Meleias, cujo vestido começava a ficar apertado no corpo grávido. No ano que vem, nessa mesma época, você vai ter até mesmo uma criança com quem brincar e para mimar. Mas a senhora ainda não se casou, senhora Morgana, atacou Alienor de Gales, e dificilmente poderia ter encontrado melhor partido do que o irmão de criação do rei. Não tenho pressa de casar-me, e Kai pensava tanto em mim quanto eu nele. Guinevere riu. É verdade. Ele tem uma língua quase tão ferina quanto a sua, e mau gênio. Sua mulher precisará de mais paciência do que a Santa Brígida. E você, Morgana, tem sempre uma resposta ríspida na ponta da língua. E além disso, se ela se casasse, teria que tecer para a família, disse Meleias. Como sempre, Morgana evita sua cota de trabalho de tecelagem. O seu fuso começou a girar e acabou rolando lentamente no chão. É certo que raramente cardo a lã, mas já não há quase lã alguma. Desculpou-se Morgana, dando de ombros e apanhando com relutância o fuso caído. Mas você é a melhor fiandeira entre todas nós, tornou Guinevere. Seu fio é sempre igual e nunca se rompe. O meu parte-se apenas ao olhar. Sempre tive boa mão. Talvez esteja apenas cansada de fiar, já que minha mãe me ensinou quando eu ainda era muito pequena, admitiu Morgana, que começou, indecisa, a passar o fio entre os dedos. Era verdade que detestava fiar e evitava esse trabalho sempre que possível. Ficar rodando o fio nas mãos, com o corpo imóvel e apenas os dedos se movendo, o carretel girando, caindo ao chão, para cima e para baixo, rodando e rodando entre as mãos. Era muito fácil cair em transe. As mulheres falavam dos pequenos acontecimentos do dia, de Meleias e seus enjoos matinais, de uma mulher que chegara da corte de Lot com histórias escandalosas sobre a luxúria. Poderia contar-lhes muita coisa se quisesse. Nem mesmo a sobrinha de sua mulher escapou de suas mãos sensuais. Foi-me necessária toda a presença de espírito e uma língua felina para não cair na cama de Lot. Para ele tanto faz ser donzela ou matrona, duquesa ou criada, desde que use saias. Tecer o fio, retorcê-lo, vigiar o movimento do fuso, girando, girando. Gwydion deve estar bem grande, com 3 anos, pronto para a espada de madeira e os cavaleiros de pau, como fizera para Garrett, em lugar dos gatinhos e dos brinquedos de osso. Lembrava-se do peso de Arthur em seu colo quando menina, ali em Caerleon, na corte de Uther. Era uma felicidade Gwydion não se parecer com o pai. Um menino parecido com Arthur na corte de Lot teria estimulado a maledicência. Mais cedo ou mais tarde, alguém somaria 2 mais 2 e chegaria ao resultado certo. Levantou a cabeça irritada. Era muito fácil cair em transe quando fiava, mas tinha de fazer a sua cota. Era preciso haver fio para tecer no inverno, e as damas preparavam uma toalha de banquete. Kai não era o único homem de menos de 50 anos no castelo. Havia Kevin, o bardo, que chegara com notícias do país do verão. Como era lento, o movimento do fuso na direção ao chão, torcer o fio como se todos os dedos tivessem vida própria, desligados do resto. Mesmo em Avalon odiava fiar.
Em Avalon, em meio às sacerdotisas, tentara fazer mais do que sua cota de trabalho entre os potes de tinta para evitar o odioso trabalho de fiar, que liberava sua mente enquanto os dedos se mexiam. Enquanto o fio era torcido, parecia a dança espiral em volta do Thor, dando voltas e mais voltas, como o mundo girava em volta do sol no céu, embora os ignorantes achassem que era o contrário. As coisas nem sempre eram como pareciam ser. Bem podia acontecer que o carretel é que desse voltas ao fio, enquanto este girava sobre si mesmo tantas vezes, rodando como uma serpente, como um dragão no céu. Se fosse homem e pudesse sair com a legião de Carleon, pelo menos não precisaria ficar sentada fiando o tempo todo. Mas até mesmo a legião de Carleon rodava atrás dos saxões, e estes atrás dela, tal como o sangue corria nas veias, o sangue vermelho, girando, girando, derramando-se pela lareira. Morgana só ouviu o próprio grito depois que ele rompera o silêncio da sala. Deixou cair o fuso que rolou pelo sangue vermelho, espalhando-se junto da lareira. Morgana! Irmã, machucou-se com o carretel? O que se passa? Sangue na lareira, gaguejou Morgana. Vejam, ali, bem em frente ao lugar do rei, abatido ali como uma ovelha no matadouro, diante do rei. Elaine sacudiu-a. Tonta, Morgana passou a mão pelos olhos. Não havia sangue, apenas o lento deslizar do sol da tarde. Irmã, o que foi que você viu? Perguntou Gwyneth. Deus, a mãe, aconteceu de novo. Morgana tentou controlar a respiração. Nada, não foi nada. Devo ter adormecido e sonhado por um momento. Não viu nada? Cala. A gorda mulher do despenseiro fixou o olhar ávido em Morgana. Ela então se lembrou da última vez que entrara em transe enquanto fiava. Havia mais de um ano. E vira o cavalo favorito de Kai quebrar a perna na cocheira, tendo de ser sacrificado. Disse com impaciência. Nada. Foi apenas um sonho. Sonhei a noite passada que estava comendo ganso e não o provo desde a Páscoa. Será que todo sonho é um presságio? Se você vai fazer profecias, Morgana, zombou Elaine, deve nos dizer alguma coisa sensata, como a época em que os homens voltarão para casa, a fim de que possamos aquecer o vinho, ou se Meleias vai ter um menino ou uma menina, ou quando a rainha ficará grávida. Cale-se, idiota, murmurou Cala, pois os olhos de Gwyneth encheram-se de lágrimas. A cabeça de Morgana doía, em consequência do transe involuntário. Pontos luminosos pareciam dançar diante de seus olhos, pálidos vermes coloridos que cresciam até ocupar todo o campo de visão. Sabia que devia deixar passar aquela sensação, mas no mesmo momento em que tal pensamento lhe passou pela cabeça, ela explodiu. Estou cansada de todas essas histórias. Não sou nenhuma curiosa de aldeia para andar mexendo com encantamentos para ter filhos ou poções amorosas, presságios e talismãs. Sou uma sacerdotisa e não uma feiticeira. Vamos, calma, disse Meleias tranquilamente. Deixemos Morgana sossegada. Este sol basta para fazer qualquer um ver coisas que não existem. Ainda que ela tenha visto sangue derramado junto da lareira, será talvez porque algum criado bronco colocar ali um pernil mal assado e o molho poderá escorrer por aquele lugar. Quer um pouco d'água, senhora? Dirigiu-se ao balde d'água, mergulhou nele a concha e ofereceu a Morgana, que bebeu com avidez. Sempre ouvi dizer que a maioria das profecias dão em nada. Poderíamos até mesmo perguntar-lhe quando o pai de Elaine finalmente encontrará e matará o dragão que anda perseguindo. Como era de se esperar, aquelas palavras distraíram a atenção. Cala brincou. Se é que há mesmo um dragão,
E ele não está apenas buscando uma desculpa para sair de casa quando se cansa de ficar entre quatro paredes. Se eu fosse homem e casado com a mulher de Pelinor, disse Alienor, creio que preferiria a companhia de um dragão que não conseguisse encontrar a do dragão com quem teria de partilhar a cama. Diga-me, Elaine, perguntou Meleias, há realmente um dragão? Ou seu pai o persegue porque é mais fácil do que tomar conta de suas vacas? Quando há uma guerra, os homens não precisam ficar sentados fiando. Mas em tempos de paz, eles podem se cansar dos aviários e dos campos, creio. Eu nunca vi o dragão, Deus me livre. Mas há alguma coisa que come as vacas de tempos em tempos. E certa vez eu vi um grande rastro visguento nos campos e senti o mau cheiro. Havia nas proximidades uma vaca semi-devorada, coberta de gosma. Não era obra de um lobo nem de um comilão. Vacas que desaparecem, riu Cala. O povo das fadas não é, ao que acredito, constituído de bons cristãos que não roubem de vez em quando uma vaca quando o gamo se torna escasso. Falando em vacas, Gwyneth foi firme. Devo perguntar a Kai se há uma ovelha ou cabra para ser abatida. Precisamos de carne. Se os homens chegarem esta noite ou amanhã, não podemos alimentá-los a todos com mingaus e pães com manteiga. E até mesmo a manteiga está começando a derreter com este calor. Venha comigo, Morgana. Gostaria que sua visão nos pudesse dizer quando teremos chuva. E vocês, limpem os fios de lã dos bancos, por aqui, e deixem de lado o trabalho. Elaine, minha filha, leve meu bordado para o meu quarto e tenha cuidado para não sujá-lo. Enquanto se dirigiam para a saída, ela perguntou a Morgana em voz baixa. Você viu realmente sangue, Morgana? Eu sonhei, repetiu teimosa. Gwyneth olhou-a fixamente, mas por vezes havia entre elas uma afeição verdadeira, e a rainha não insistiu. Se viu, Deus permita que seja o sangue dos saxões, derramado longe daqui. Venha, vamos perguntar a Kai quais são as reservas de carne. Não é época de caça e não gostaria que os homens tivessem de sair novamente para caçar quando retornassem. Seria bom que esse calor passasse. É bem possível que venha uma tempestade, pois o leite azedou esta manhã. Direi às criadas que o aproveitem para coalhadas, que não o deem aos porcos. Você é uma dona de casa notável, Gwyneth, observou Morgana com uma ironia amarga. Eu não teria pensado nisso, por estar fora da minha vista. Mas o cheiro da coalhada é tão forte na sala de laticínios. Eu preferia que o leite estragado fosse engordar os porcos. Eles já estão bem gordos com esse tempo, com todos os frutos do carvalho maduros. Respondeu a rainha olhando novamente para o céu. Veja, será que foi um relâmpago? Morgana olhou e viu o risco brilhante no céu. Sim, os homens chegarão molhados e com frio. Precisamos ter vinho preparado para eles, disse distraída. Depois teve um estremecimento enquanto Gwyneth pestanejava. Agora creio que você realmente teve a visão. Não há nenhum rumor de cascos, nem recebemos qualquer aviso da torre de vigia. De qualquer modo, direi a Kai que prepare a carne. Gwyneth afastou-se, deixando Morgana, que com uma das mãos pressionava a cabeça dolorida. Isso não é bom. Em Avalon, aprender a controlar a visão, a não deixar que ela se manifestasse quando estava descuidada, quando não a esperava. Dentro em pouco, acabaria sendo realmente uma feiticeira de aldeia, vendendo amuletos e profetizando se será menino ou menina, ou amores novos para as donzelas, em consequência do tédio daquela vida em companhia das damas. O falatório a aborrecia e a levava a fiar, o que por sua vez lhe provocava transes. Algum dia, sem dúvida, cairei tanto que darei a Gwyneth o talismã que ela quer, para que possa dar um filho a Arthur.
A esterilidade é uma cruz pesada para uma rainha. E apenas uma vez nesses 2 anos ela apresentou algum sinal de gravidez. Apesar disso, achava tolerável a companhia de Gwyneth e de Elaine. O pensamento da maioria das outras mulheres não ia além da próxima refeição ou do carretel de fio a ser completado. Gwyneth e Elaine tinham certa instrução, e às vezes, sentada entre elas, quase podia imaginar-se tranquilamente entre as sacerdotisas da casa das moças. A tempestade desabou pouco antes do poente. O granizo pipocava no pátio e batia nas pedras. Caiu uma chuva pesada quando o vigia da torre gritou que os cavaleiros se aproximavam. Morgana não teve dúvidas de que era Arthur e seus homens. Gwyneth mandou iluminar o pátio com tochas e pouco depois, nas muralhas de Carleon, ressoava o barulho de homens e cavalos. A rainha conferenciara com Kai, e não uma cabra, mas uma ovelha fora abatida. Havia, portanto, carne assada para os homens e uma sopa consistente. A maior parte dos soldados acampou no pátio externo e no campo. Como qualquer comandante, Arthur fiscalizou a instalação dos homens e cavalos antes de passar ao pátio interno, onde Gwyneth o esperava. Tinha a cabeça enfaixada sob o elmo e apoiava-se levemente no braço de Lancelot, mas afastou suas perguntas ansiosas. Uma escaramuça. Invasores juntos no litoral. Os saxões das tropas do tratado já tinham dado conta da maioria deles quando chegamos. Sinto o cheiro de carneiro assado. Que mágica é essa, se você não sabia que vínhamos? Morgana me disse que viriam. E há também vinho quente, contou Gwyneth. Ora, ora, é uma felicidade para um homem faminto ter uma irmã dotada da visão. Sorriu Arthur jovialmente para Morgana, acentuando assim sua dor de cabeça e sua tensão. Beijou-a e voltou-se para Gwyneth. Está ferido, meu senhor. Deixe-me ver. Não, não. Já lhe disse que não é nada. Nunca perco muito sangue, você sabe disso. Enquanto tenho comigo esta bainha. Mas como está passando, senhora? Depois de todos esses meses, eu pensei que... Os olhos dela encheram-se lentamente de lágrimas. Eu estava enganada outra vez. Ah, meu senhor, desta vez eu tinha tanta certeza, tanta... Arthur tomou-lhe a mão, incapaz de expressar a sua decepção ante o sofrimento da rainha. Ora, devemos sem dúvida pedir a Morgana que lhe dê um talismã, disse ele, mas viu, com um rosto que se tornava momentaneamente triste, Meleias receber Griflet com um beijo caloroso, empinando orgulhosamente a barriga crescida. Ainda não somos velhos, minha Gwyneth. Mas também já não sou tão jovem, pensou ela. A maior parte das mulheres que conheço, com exceção de Morgana e Elaine, que são solteiras, já têm meninos e meninas crescidos quando chegam aos 20 anos. Igraine teve Morgana aos 15 anos e Meleias está apenas com 14,5. Tentou manter a aparência tranquila e despreocupada, mas a culpa mordia-a interiormente. Apesar de tudo que uma rainha pudesse fazer para seu senhor, seu primeiro dever era dar-lhe um filho, e isso não se realizara, apesar de ter rezado até os joelhos lhe doerem. Como passa, minha cara senhora? Lancelot fez-lhe uma reverência, sorrindo, e ela estendeu-lhe a mão para que a beijasse. Mais uma vez, voltamos e a encontramos mais bela do que nunca. É a única cuja beleza não se apaga nunca. Começo a pensar que é essa a vontade de Deus. Enquanto todas as outras mulheres envelhecem, engordam e desgastam, a minha rainha continua sempre bela. Gwyneth sorriu para ele e sentiu-se reconfortada. Talvez fosse até bom não estar grávida e feia. Viu Lancelot olhar para Meleias com um leve sorriso de desprezo e sentiu que não toleraria saber-se feia aos olhos dele.
Até mesmo Arthur parecia descomposto, como se tivesse dormido com a mesma túnica amarrotada durante toda a campanha, embrulhado num manto já muito usado em meio à chuva, à lama e à intempérie. Lancelot, porém, parecia bem vestido e descansado, com o manto e a túnica bem escovados, como se estivesse vestido para as celebrações da Páscoa. Tinha o cabelo penteado, a correia de couro polida e até mesmo as penas de águia de seu gorro estavam secas e lisas. Guinevere concluiu que ele se parecia mais a um rei do que o próprio Arthur. Enquanto as criadas entravam com os pratos de carne, Arthur puxou Guinevere para junto de si. Sente-se aqui, entre mim e Lancelot, Gwen, e conversemos. Parece que há muito não ouço uma voz que não seja masculina e áspera, e não sinto o perfume de um vestido de mulher. Passou a mão em seus cabelos. Você também, Morgana. Venha sentar-se junto de mim. Estou cansado das campanhas, quero ouvir as novidades, e não falar de guerras. Mordeu com fome um pedaço de pão. Como é bom comer pão fresco! Já não aguento mais o pão velho do exército e a carne que já passou do ponto. Lancelot voltou-se e sorriu para Morgana. E você, prima, como está? Suponho que não tenha recebido notícias do país do verão ou de Avalon, não? Há mais alguém aqui que está ansioso por essas notícias, se as houver? Meu irmão Balan veio conosco. Não tenho notícias de Avalon, informou Morgana, sentindo-se observada por Guinevere, ou estaria ela olhando para Lancelot. Mas há muitos anos não vejo Balan. Ele talvez tenha notícias mais recentes do que as minhas. Ei-lo, disse Lancelot fazendo um gesto para os homens no salão. Arthur convidou-o a jantar aqui como meu parente, e seria bondade sua, Morgana, levar-lhe um copo de vinho de nossa mesa. Como todos os homens, ele está ansioso pela atenção de alguma mulher, mesmo que seja uma parenta e não uma namorada. Morgana apanhou um dos recipientes usados para beber vinho, um chifre revestido de madeira que estava sobre a mesa do rei, e chamou um servo para que o enchesse. Depois, segurando-o entre as mãos, deu a volta à mesa entre os cavaleiros. O olhar deles provocava-lhe uma sensação agradável, embora soubesse que olhariam assim para qualquer mulher bem nascida, bem vestida, depois de tantos meses de campanha. Não era uma homenagem específica à sua beleza. Pelo menos, Balan, que era seu primo, quase um irmão, não a olharia com olhos tão famintos. Meus cumprimentos, parente. Lancelot, seu irmão, manda-lhe um pouco de vinho da mesa do rei. Peço-lhe que o prove primeiro, senhora, pestanejou ele. Morgana, é você? Quase não a reconheci. Está tão bonita. Penso em você sempre com as roupas de Avalon, mas vejo que é realmente parecida com minha mãe. Como vai a senhora do lago? Morgana colocou a taça nos lábios. Uma simples cortesia naquele reino, mas oriunda talvez de uma época em que os presentes do rei eram provados na frente de um convidado, quando o envenenamento de reis rivais não era raro. Entregou-o a Balan, que tomou um grande gole antes de olhar novamente para Morgana. Esperava ter notícias de Viviane por seu intermédio, primo. Há muitos anos não vou a Avalon. Ah, eu sabia que você estava na corte de Lot. Brigou com Morgause? Ouvi dizer que as mulheres brigam muito com ela. Não, respondeu Morgana sacudindo a cabeça. Mas queria estar bem longe da cama de Lot, o que não é fácil. A distância entre Orkney e Carleon quase não é suficiente. Então você veio para a corte de Arthur para ficar entre as damas da rainha. É uma corte mais adequada do que a de Morgause, eu diria. Guinevere protege bem suas donzelas, e também lhes consegue bons casamentos. Vejo que a mulher de Griflet já está esperando seu primeiro filho. Ela não lhe encontrou o marido, prima? Morgana forçou-se a dizer com aparente alegria. Está me fazendo uma proposta de casamento, Sr. Balan?
Você é uma parenta muito próxima. Caso contrário, eu aceitaria sua oferta. Mas ouvi dizer que Arthur queria casá-la com Kai, e pareceu-me um bom partido, já que afinal de contas, você deixou Avalon. Kai estava tão interessado em mim quanto eu nele, e eu nunca disse que não voltaria para Avalon, mas só o faria quando Viviane me mandasse chamar. Quando eu era apenas um menino, contou Balan, e por um momento os olhos negros se voltaram para Morgana. Ela pensou que podia haver a semelhança com Lancelot, mesmo nesse homem grande e deselegante. Eu tive raiva da senhora, de Viviane, porque não me amava como devia, sendo minha mãe. Mas agora, creio que compreendo melhor as coisas. Como sacerdotisa, ela não tinha tempo para criar um filho, e por isso me confiou a quem só fazia isso, e me deu meu irmão Colasso, Balin. Sim, quando criança eu me sentia culpado por isso também, por gostar mais de Balin do que de Lancelot, que é do meu próprio sangue. Mas agora, ali que Balin é realmente o irmão do meu coração, e que Lancelot, embora eu o admire como um belo cavaleiro que é, será sempre um estranho. E ainda, continuou Balan com uma expressão séria, quando Viviane entregou-me à senhora Priscila para que me criasse, colocou-me numa família onde eu viria a conhecer o verdadeiro Deus e o Cristo. Parece-me estranho que, se eu tivesse ficado em Avalon com meus parentes, seria um pagão, tal como Lancelot. Bem, disse Morgana rindo um pouco. Quanto a isso, não posso partilhar de sua gratidão, pois acho que esse foi um erro da senhora, deixar que o filho abandonasse os deuses de sua fé. Mas até mesmo Viviane me disse várias vezes que os homens devem ter a orientação espiritual e religiosa que melhor lhes convier, e que tanto fazia ser a crença dela ou qualquer outra. Se eu fosse realmente cristã de coração, sem dúvida que ela me teria deixado viver com minha fé. Mas embora eu tenha sido criada até os 11 anos por Ingraine, que era tão cristã quanto os demais, creio talvez que estava predeterminado que eu veria as coisas do espírito tal como nos manda ver a deusa. Balin poderia discutir isso com você melhor do que eu, pois ele é mais religioso do que eu e é melhor cristão. Eu diria provavelmente aquilo que os padres dizem, que é apenas uma fé verdadeira, na qual homens e mulheres devem acreditar. Mas você é minha parenta, e eu sei que minha mãe é uma boa mulher, e tenho esperanças de que até mesmo Cristo levará em conta a bondade dela no dia do juízo final. Quanto ao resto, não sou padre e não vejo por que não deveria deixar todas essas questões para os padres que as estudaram. Gosto muito de Balin, mas ele devia ter sido padre, e não soldado, devido à sua sensibilidade em questões de fé e consciência. Olhou para a mesa do rei e perguntou: Diga-me, primo, você o conhece melhor do que eu. O que está pesando tanto no coração do nosso irmão Lancelot? Morgana inclinou a cabeça. Se eu soubesse, Balan, não poderia dizer, pois o segredo não é meu. Você tem razão em me dizer que cuide de meus próprios negócios, mas não gosto de vê-lo sofrer, e ele está sofrendo. Tive raiva de nossa mãe, como disse, porque ela me tirou de casa ainda muito pequeno, mas deu-me uma mãe adotiva que me amava e um irmão de minha idade, criado ao meu lado e muito ligado a mim, em tudo, e deu-me um lar. Ela não fez o mesmo com Lancelot. Ele nunca teve um lar, nem em Avalon, nem na corte de Ban de Benwick, onde era apenas mais um dos bastardos do rei, vistos com indiferença. Viviane prejudicou-o realmente, e eu gostaria que Arthur lhe desse uma esposa, para que ele tivesse finalmente um lar. Bem, sugeriu Morgana alegremente, se o rei quiser que eu me case com Lancelot, pode marcar o dia. Você e Lancelot? Não é parenta muito próxima para isso? Perguntou Balan, e refletiu por um instante. Não, acho que não.
Igraine e Viviane eram apenas meia-irmãs, e Gorloy, Band e Benwick não têm qualquer parentesco. Mas alguns padres dizem que os irmãos de criação devem ser considerados irmãos de sangue para questões matrimoniais. Bem, Morgana, eu brindarei com satisfação seu casamento no dia em que Arthur lhe der como marido meu irmão, e pedirei que o ame e cuide dele, como Viviane jamais fez. E nenhum de vocês precisa deixar a corte. Você é a dama favorita da rainha, e Lancelot é o maior amigo do nosso rei. Espero que isso aconteça. Seus olhos divertiram-se em Morgana com uma preocupação bondosa. Você também já está passando da idade em que Arthur a deveria ter dado em casamento a um homem. E por que o rei deveria me dar como se eu fosse um de seus cavalos ou cães? Pensou Morgana, mas deu de ombros. Vivera muito tempo em Avalon, esquecendo-se de que os romanos haviam criado essa lei, segundo a qual as mulheres eram propriedades dos homens. O mundo mudara, e era inútil revoltar-se contra o que não podia ser modificado. Pouco depois, ela começou a dar volta à grande mesa que Gwyneth dera a Arthur como presente de casamento. O grande salão em Carlion, embora amplo, não era bastante grande para a mesa, e a certa altura Morgana teve de saltar os bancos, porque devido ao tamanho da mesa, eles tinham de ficar junto da parede. Também os servos da cozinha tinham de pular bancos, com seus pratos e copos fumegantes. Kevin não está aqui? Perguntou Arthur. Então, Morgana, deve cantar para nós. Estou ansioso pelas harpas e por todas essas coisas de homens civilizados. Não me surpreendo que os saxões passem o tempo todo em guerras. Ouvi como cantam mal os seus cantores e compreendo que eles não tenham razão para ficar em casa. Morgana pediu a um dos ajudantes de Kai que fosse buscar a harpa em seu quarto. Ele teve de pular os bancos na curva da mesa e perdeu o equilíbrio. Só a agilidade com que Lancelot o amparou impediu que o instrumento caísse ao chão. Arthur franziu a testa. Foi muita bondade de meu sogro mandar-me esta grande mesa redonda, mas não existe em Carlion um salão bastante grande para ela. Quando os saxões forem expulsos definitivamente, terei de construir um salão para instalá-la. Então ele nunca será construído, respondeu Kai rindo. Dizer quando os saxões forem expulsos para sempre é como dizer quando Jesus voltar, ou quando o inferno congelar, ou quando nascerem morcegos nas macieiras de Glastonbury, ou quando o rei Pellinor matar o seu dragão, emendou Meléas. Vocês não devem rir do dragão de Pellinor, disse Arthur com um sorriso, pois ouvi dizer que foi visto novamente e que ele saiu à sua caça para matá-lo desta vez. Na verdade, perguntou ao Merlin se conhecia algum encantamento para dragões. Ah, sim, ele foi visto como a ciranda das bruxas no alto dos morros, ou a dança do anel de pedras na noite da lua cheia, ironizou Lancelot. Há sempre pessoas que veem aquilo que querem. Algumas veem santos e milagres, outras veem dragões ou fadas, mas nunca conheci homem ou mulher que tivesse visto um dragão ou uma fada. Morgana lembrou-se contra sua vontade do dia em Avalon em que fora buscar raízes e ervas e perdera-se num lugar onde a fada lhe apareceu e pediu para ficar com seu filho. O que vira realmente? Não teria sido tudo aquilo apenas a imaginação doentia de uma mulher grávida? Você diz isso apesar de ter sido adotado como Lancelot do Lago? Perguntou Morgana calmamente, e ele voltou-se para ela dizendo: há momentos em que isso me parece mentira. Não acontece o mesmo com você, Morgana? É verdade. Sim, por momentos. Mas há ocasiões em que tenho saudades de Avalon. Ah, eu também, confessou ele. Desde a noite do casamento de Arthur, Lancelot não dera nenhuma demonstração, por palavras ou olhares, de ter por ela outro sentimento que não fosse de um companheiro de infância
e irmão de criação. Morgana achava que já se resignara a isso, mas assustou-se novamente quando os belos olhos de Lancelot encontraram-se com os seus, cheios de bondade. Mais cedo ou mais tarde terá de ser como Balan disse. Somos ambos solteiros, a irmã do rei e o seu melhor amigo. Bem, quando os saxões tiverem sido expulsos para sempre, e não riam, como se fosse um acontecimento impossível, podemos fazê-lo, e eles sabem disso. Creio então, construirei um castelo e um grande salão, bastante grande até mesmo para essa mesa. Já escolhi o lugar. É um forte num morro que já existia muito antes da época romana, a cavaleiro do próprio lago, e perto da ilha, que é o reino de seu pai, Gwynnefer. Você conhece o lugar, onde o rio deságua no lago? Conheço. Quando pequena fui ali certa vez, colher morangos. Havia um velho poço arruinado e encontramos pontas de setas de sílex. Os antigos haviam deixado ali as suas flechas. Como era estranho, pensou Gwynnefer, lembrar-se de uma época em que gostava de sair a céu aberto, sem se preocupar se havia ou não uma muralha, ou a proteção de alguma coisa à sua volta. Agora ficava com náusea e tonta ao se afastar das muralhas, de um lugar onde pudesse vê-las e tocá-las. Por vezes sentia uma contração de medo no estômago, até mesmo quando atravessava o pátio, e tinha de correr novamente para dentro do castelo. É um lugar fácil de fortificar, disse Arthur, embora eu espere que, uma vez liquidados os saxões, tenhamos calma e paz nessa ilha. Desejo pouco digno de um soldado, irmão, observou Kai. O que fará numa época de paz? Chamarei o Kevin, o bardo, para compor canções, e domarei meus próprios cavalos e montarei por prazer. Os meus companheiros e eu criaremos nossos filhos sem colocar uma espada em suas mãozinhas antes que tenham chegado à idade adulta. E não precisarei temer que fiquem aleijados ou sejam mortos antes de serem homens. Kai, não teria sido melhor se você não tivesse sido mandado para a guerra antes de ter idade suficiente para saber se defender? Por vezes, parece-me ter sido um erro que você, e não eu, tenha ficado defeituoso, porque Quitório queria-me a salvo para Uther. Olhou com preocupação e carinho para o seu irmão de criação, e Kai retribuiu com um sorriso. E manteremos vivas as artes da guerra realizando jogos, como faziam antigamente, e coroando o vencedor com coroas de louros, sugeriu Lancelot. Arthur, o que são louros? Eles crescem nessas ilhas? Ou apenas na terra de Aquiles e Alexandre? O Merlin poderia lhe dizer, esclareceu Morgana, quando Arthur deu mostras de perplexidade. Também não sei, mas quer tenhamos louros, não há plantas suficientes para fazer coroas para os vencedores dos seus torneios. E daremos carros também para os arpistas, tornou Lancelot. Cante, Morgana. É melhor que eu cante para você agora, disse ela, pois quando vocês, homens, realizarem seus torneios, não creio que deixem as mulheres cantar. Tomou a harpa e começou a tocar. Ela estava sentada, quase que no mesmo lugar onde naquela tarde vira o sangue derramar-se pela lareira do rei. Viria tal coisa a acontecer ou seria fantasia? Por que devia pensar que ainda tinha visão? Ela raramente lhe ocorria nos últimos tempos, a não ser naqueles transes pouco desejados. Começou a cantar um velho lamento que ouvira em Tintagel, o lamento de uma pescadora que vira os barcos varridos pelo mar. Sabia que os cantava com a sua voz, e no silêncio do salão começou a cantar também as velhas canções das ilhas que aprendera na corte de Lot. A lenda da sereia que saiu do mar para conhecer um amante mortal, canções das pastoras solitárias, canções de fiar e cardar o linho. Mesmo quando sua voz ficou rouca, não se cansaram de pedir mais. Mas Morgana levantou as mãos em protesto. Chega. Não, realmente não posso cantar mais.
Estou rouca como um corvo. Pouco depois, Arthur mandou que os servos apagassem as tochas do salão e levassem os convidados para os quartos. Uma das tarefas de Morgana era acompanhar as mulheres solteiras do séquito da rainha, acomodando-as para dormir tranquilas num grande quarto, atrás da própria câmara de Gwynnefer, numa ala situada no extremo oposto daquela em que ficavam os soldados. Demorou-se, porém, um momento, de olhos fixos em Arthur e Gwynnefer, que davam boa noite a Lancelot. Ordenei às criadas que preparassem a melhor cama de hóspedes para o Sr. Lancelot, informou a rainha, mas ele riu e sacudiu a cabeça. Sou um soldado. É meu dever verificar se os homens e os soldados estão instalados para passar a noite, antes de deitar-me. Arthur riu, envolvendo com o braço a cintura de Gwynnefer. Precisamos casá-lo, Lance, para que não passe as noites no frio. Fiz de você o meu capitão da cavalaria, mas não precisa passar as noites dormindo com os cavalos. Gwynnefer sentiu uma pontada no coração ao ver os olhos de Lancelot. Parecia-lhe que podia ler os pensamentos do rapaz, que ele diria em voz alta se pudesse o que já dissera uma vez. Meu coração está tão cheio da minha raiva que não há nele lugar para nenhuma outra mulher. Conteve a respiração, mas o moço apenas suspirou e riu. E ela pensou, não, sou uma mulher casada, uma mulher cristã. É pecado até mesmo abrigar tais pensamentos. Terei de fazer penitência. E sentindo a garganta tão apertada que não conseguiu engolir, não pôde evitar outro pensamento indesejado. Penitência suficiente já é o ato de ter de separar-me de quem amo. E deu um suspiro, fazendo com que Arthur, sobressaltado, se voltasse para ela. O que foi, meu amor? Machucou-se? Um alfinete picou-me. Desculpou-se, afastando os olhos, fingindo que o procurava nas pregas da roupa. Viu que Morgana observava e mordeu o lábio. Ela está sempre me vigiando e tem a visão. Será que conhece todos os pensamentos pecaminosos que eu tenho? Será por isso que me olha com tanto desprezo? Morgana, porém, nunca lhe demonstrara outro sentimento que não fosse a bondade de uma irmã. E quando estivera grávida, no primeiro ano do casamento, quando havia contraído a febre e abortara a criança aos 5 meses, não suportara ter ao seu lado nenhuma outra de suas damas. Morgana cuidara dela quase que como uma mãe. Por que agora ser tão ingrata? Lancelot desejou-lhes boa noite novamente e retirou-se. Gwynnefer tinha uma consciência quase dolorosa de que o braço de Arthur a envolvia pela cintura e de que havia desejo em seus olhos. Bem, haviam estado separados por muito tempo. Experimentou, porém, um ressentimento súbito e intenso. Nunca mais fiquei grávida desde aquela ocasião. Será que ele não pode nem sequer dar-me um filho? Ah, mas sem dúvida a culpa era dela. Uma das parteiras dissera-lhe que era como uma doença do gado, quando deitam fora suas crias antes do tempo, repetidamente, e que por vezes as mulheres também tinham a mesma doença, de modo que não conseguiam conservar as crianças mais do que 1 ou 2 meses, 3 no máximo. De certa forma, talvez, por falta de cuidado, ela devia ter contraído aquela doença. Talvez tivesse ido à leiteria numa ocasião em que não devia, ou bebido leite de uma vaca que tinha perdido a cria antes de nascer, de modo que a vida do filho e herdeiro de seu marido fora prejudicada. E tudo por culpa sua. Sufocada pela ideia, acompanhou Arthur até o aposento deles. Não estava brincando, Gwen, disse Arthur, sentando-se para descalçar suas botas de couro. Devemos casar Lancelot. Você já viu como todos os meninos correm para ele e como ele os trata bem? Ele deve ter filhos. Ora, Gwen, já sei. Devemos casá-lo com Morgana. Não! A palavra lhe escapou sem pensar, e Arthur voltou-se para ela espantado.
O que há com você? Não lhe parece perfeito? A escolha ideal? Minha irmã e meu melhor amigo? E seus filhos? Veja bem, seriam herdeiros de nosso trono. De qualquer modo, se os deuses não quiserem nos dar filhos... Não, não chore, meu amor, pediu ele, e Guinevere sabia, humilhada e envergonhada, que seu rosto se contorcia com o pranto. Não pretendia fazer-lhe qualquer crítica, minha querida. Os filhos vêm quando a deusa quer, mas só ela sabe quando teremos filhos, ou se chegaremos a tê-los. E embora Gawaine me seja muito caro, não tenho nenhuma vontade de colocar no trono um filho de Lot, quando eu morrer. Morgana é filha de minha mãe, e Lancelot é meu primo. É claro que para Lancelot pouco importa ter filhos ou não, suspirou Guinevere. Ele é o quinto ou o sexto filho do rei Bran, e além disso bastardo. Nunca esperei ouvir de você, entre tanta gente, uma censura ao meu parente e mais caro amigo, pelo seu nascimento. E ele não é um bastardo comum, mas filho do grande casamento. Heresias pagãs. Se eu fosse o rei Ban, faria uma limpeza em todo esse lixo de feitiçaria em meu reino. O que você também devia fazer. Arthur mexeu-se, constrangido, enfiando-se sob as cobertas da cama. Lancelot não teria muita razão para gostar de mim se eu expulsasse sua mãe deste reino. E jurei respeitar Avalon pela espada que me deram ao ser feito rei. Guinevere olhou para a grande espada Excalibur pendurada junto da beirada da cama em sua bainha mágica, coberta de símbolos místicos que pareciam brilhar à luz do luar e zombar dela. Apagou a luz e estendeu-se ao lado de Arthur, dizendo: Nosso Senhor Jesus Cristo há de proteger você melhor do que todos esses encantamentos da feitiçaria. Você não teve de se envolver com nenhuma de suas deusas e bruxarias antes de ser feito rei, não? Sei que isso se fazia na época de Uther, mas esta terra é cristã. Arthur sentia-se pouco à vontade ao dizer: há muita gente nessa terra, o povo antigo, que vivia aqui bem antes da chegada dos romanos. Não podemos proibir essa gente de amar os seus deuses. E quanto ao que me aconteceu antes da minha coroação, bem, isso não lhe diz respeito, Guinevere. Os homens não podem ter dois senhores, continuou ela, surpresa com sua ousadia. Eu preferia que fosse um rei totalmente cristão, meu senhor. Devo fidelidade a todo o meu povo, e não apenas aos que seguem o Cristo. Parece-me que esses são os seus inimigos, e não os saxões. A verdadeira guerra para um rei cristão deve ser apenas contra os que não seguem o Cristo. Arthur riu, ainda pouco à vontade. Você parece o bispo Patrício. Ele preferia que convertêssemos os saxões a que os eliminássemos, para que pudéssemos viver em paz com eles. Quanto a mim, sou como os padres que viviam aqui antigamente, que, quando lhes pediram que mandassem missionários para os saxões, sabe o que responderam? Não, nunca ouvi essa história. Disseram que não mandariam missionários para os saxões para não serem obrigados a encontrá-los em paz, nem mesmo ante o trono de Deus. Arthur riu com gosto, mas a rainha nem sorriu, e depois de algum tempo fez o sinal da cruz. Bem, pense no que eu disse, Guinevere. Parece-me o mais perfeito casamento possível. Meu melhor amigo e minha irmã. Ele seria então meu irmão, e seus filhos meus herdeiros. Envolveu-a nos braços no escuro e acrescentou: Mas agora devemos empenhar-nos para que não precisemos de outros herdeiros, nós dois, meu amor, a não ser os que você me der. Que Deus o permita, Senhor, murmurou Guinevere, aninhando-se nos braços de Arthur e procurando afastar qualquer outro pensamento. Morgana, depois de ter instalado as moças, ficou algum tempo junto da janela, inquieta. Elaine, que dormia com ela, murmurou-lhe: Venha deitar-se, Morgana. É tarde. Você deve estar cansada.
Acho que a lua é que me deixou inquieta esta noite, pois não tenho sono, respondeu ela, sacudindo a cabeça. Não queria deitar-se e fechou os olhos. Mesmo que não tivesse a visão, sua imaginação a atormentaria. Por toda parte, os homens que tinham voltado juntavam-se às suas mulheres. Pensou com um sorriso melancólico na escuridão. É como Beltane em Avalon. Até mesmo os soldados que não eram casados tinham conseguido mulheres para aquela noite. Ela o sabia. Todos, desde o rei com sua mulher até os servos nas cocheiras, estavam nos braços de alguém, exceto as donzelas da rainha. Gwynnefer considerava dever seu proteger-lhes a castidade, como Balan dissera, e eu sou protegida junto com as donzelas da rainha. Lancelot no casamento de Arthur. Não houve nenhuma sequência, embora não fosse culpa dela. E Lancelot tem se afastado da corte sempre que pode, sem dúvida para não ver Gwynnefer nos braços de Arthur. E também ele estava sozinho naquela noite, entre os soldados e cavalarianos, naturalmente sonhando com a rainha, a única mulher do reino que não podia ser sua. Pois, sem dúvida, qualquer outra na corte, casada ou solteira, estava disposta a aceitá-lo como acontecia com ela. Se não tivesse sido a falta de sorte no dia do casamento de Arthur, ele a teria possuído. E sendo um homem de honra, se ela ficasse grávida, a teria esposado. Embora não seja provável que eu volte a conceber depois do que sofri com o nascimento de Gwydion, mas eu não precisava dizer-lhe isso. E poderia tê-lo feito feliz mesmo que não pudesse lhe dar um filho. Houve uma época em que ele me queria, antes de ter visto Gwynnefer, e depois também. Se não fosse a falta de sorte, eu o teria feito esquecer-se dela em meus braços. E não sou tão feia assim. Quando estava cantando esta noite, muitos dos cavaleiros me olharam com desejo. Eu poderia fazer com que Lancelot me desejasse. Elaine perguntou com impaciência. Você não vem se deitar, Morgana? Ainda não. Acho que vou dar um passeio lá fora. Respondeu, embora isso fosse proibido às damas da rainha. E Elaine teve um sobressalto, com a timidez que tanto a exasperava. Ficou pensando se teria adquirido isso com Gwynnefer como uma febre ou uma nova moda de usar véus. Você não tem medo com todos esses homens acampados por aí? Bem, você não acha que estou cansada de dormir sozinha? Perguntou com uma risada. Mas percebeu que a brincadeira ofendera a Elaine e disse mais delicadamente: Eu sou a irmã do rei. Ninguém me encostaria a mão contra minha vontade. Você me considera assim tão sedutora que nenhum homem possa me resistir? Tenho 26 anos. Já não sou uma virgenzinha como você, Elaine. Morgana deitou-se vestida ao lado da moça. Na escuridão e no silêncio, como temia, sua imaginação, ou era visão, criava quadros. Arthur com Gwynnefer, homens com mulheres por toda parte no castelo, unidos no amor ou simplesmente no desejo. E Lancelot estaria também sozinho? A lembrança mais intensa do que a imaginação assaltou-a novamente e recordou-se do dia claro e ensolarado no Thor, os beijos dele que primeiro despertaram aquela sensação pungente por todo o seu corpo, e a amargura do arrependimento de estar comprometida. E depois, quando Arthur casou-se com Gwynnefer, o rapaz quase lhe rasgara as roupas e a possuíra nas cocheiras. Ele a desejara naquela ocasião. E então, clara como a visão, uma imagem lhe veio à mente. Lancelot caminhando sozinho pelo pátio, com o rosto marcado de solidão e frustração. Eu não usei a visão nem minha magia para atraí-lo com finalidades egoístas. A visão me veio sem ser solicitada. Silenciosamente, movendo-se com cuidado para não despertar a companheira mais nova, libertou-se do abraço de Elaine, afastando-se da cama.
Havia tirado apenas os sapatos. Abaixou-se para calçá-los novamente e saiu do quarto sem fazer barulho, movendo-se como uma brisa de Avalon. Se é um sonho nascido de minha imaginação, se ele não estiver lá, caminharei um pouco ao luar para acalmar minha febre e voltarei para a cama. Não haverá nenhum mal nisso. Mas a imagem persistia em sua imaginação, e ela sabia que Lancelot estava lá, sozinho, acordado também. Também ele era de Avalon. As marés do sol correm também em seu sangue. Morgana passou silenciosamente pela porta, junto do vigia adormecido, e olhou para o céu. A lua crescente iluminava o pátio de pedras junto das cocheiras. Não o via ali. Do outro lado. Por um instante pensou: ele não está aqui, foi um sonho. Minha imaginação. Já estava quase decidida a voltar para a cama, tomada de súbita vergonha. E se o vigia encontrasse ali, todos saberiam que a irmã do rei saía de casa quando todas as pessoas honestas estavam dormindo, sem dúvida com intenções pouco decentes. Quem está aí? Vamos, diga quem é. A voz era baixa e rouca, a voz de Lancelot. De repente, apesar de toda a sua alegria, Morgana teve medo. A visão fora verdadeira. E agora? A mão de Lancelot baixou a espada. Ele parecia muito alto e magro em meio às sombras. Morgana, disse ela suavemente, e a mão dele largou o punho da arma. Prima, é você? Saiu das sombras, e o rosto dele, vigilante e perturbado, amenizou-se ao olhá-la. Tão tarde? Veio procurar-me? Há algum problema no castelo? Arthur? Ou a rainha? Até mesmo agora ele só pensa na rainha. Morgana sentiu um formigamento na ponta dos dedos e nas pernas, de raiva e de emoção. Não, tudo está em ordem, pelo que sei, e não tenho conhecimento dos segredos da Câmara Real. Ele corou, apenas uma sombra na sua face no escuro, e desviou os olhos. Eu não conseguia dormir. E por que me pergunta o que estou fazendo aqui quando você também não está na cama? Ou será que Arthur nomeou o seu vigia noturno? Pude sentir o sorriso de Lancelot. Nomeou-me tanto quanto a você. Eu estava inquieto e todos à minha volta dormiam. Creio que a lua me deixou nervoso. A mesma frase que Morgana usara com Elaine. E isso lhe pareceu um bom presságio, um símbolo de que seus espíritos estavam harmonizados e que respondiam um ao chamado do outro, como uma harpa silenciosa vibra quando é tocada uma nota em outra harpa. Lancelot continuou a falar suavemente na escuridão ao lado dela. Fico inquieto nessas noites, pensando em tantas noites de batalha. E você gostaria de estar de volta às batalhas, como todos os soldados? Não, suspirou ele, embora talvez não seja adequado a um soldado sonhar com a paz. Não penso assim, pois para que serve a guerra se não para que a paz possa vir para todo o nosso povo? Quando um soldado ama demais sua ocupação, ele se transforma apenas num instrumento de morte. O que trouxe os romanos à nossa ilha pacífica, senão o amor da conquista e da batalha por si mesmas? Seu pai era um dos romanos, prima, disse ele sorrindo, e o meu também. Não obstante, dou mais valor às tribos pacíficas que queriam apenas cultivar a terra em paz e adorar a deusa. Sou da gente de minha mãe. E da sua. Sim, mas aqueles poderosos heróis antigos de que já falamos, Aquiles, Alexandre, todos eles consideravam a guerra e as batalhas a ocupação adequada ao homem. E ainda hoje, nessas ilhas, os homens pensam primeiro na batalha e depois na paz, apenas com um intervalo de tranquilidade, um intervalo feminino. São pensamentos sombrios. Não é de surpreender que afugentam o sono, Morgana.
Esta noite eu daria todas as grandes armas que já foram forjadas e todas as canções sobre Aquiles e Alexandre em troca de uma maçã de Avalon. Voltou a cabeça para o outro lado e a moça segurou-lhe a mão. Eu também, primo. Não sei por que estou com saudades de Avalon. Não vivi lá por muito tempo. Mesmo assim, considero-o o melhor lugar da Terra, se é que está nessa terra. A velha mágica druida, ao que me parece, afastou-o deste mundo, porque era demasiado bom para nós, homens imperfeitos, e deve ser como um sonho do céu, impossível. Relembrou-se com uma pequena risada. Meu confessor não gostaria de me ouvir dizer tais coisas. Morgana também riu baixo. Então você se tornou cristão, Lance. Não muito bom, receio. Mas essa fé me parece tão simples e boa que gostaria de acreditar nela. Eles dizem: acredite no que não viu, professe o que não sabe. Há mais virtude nisso do que em acreditar no que viu. Até mesmo Jesus, segundo dizem, ao levantar-se de entre os mortos, censurou um homem que colocou as mãos em suas feridas para ver se ele não era um fantasma ou um espírito, pois era melhor acreditar sem ver. Mas nós renasceremos outra vez. E muitas outras vezes. Não viemos à Terra uma vez para ir depois para o céu ou o inferno deles, mas vivemos repetidamente até nos unirmos aos deuses. Lancelot abaixou a cabeça. Agora que os olhos de Morgana se haviam habituado à meia luz do luar, podia vê-lo claramente. A linha delicada da testa curvando no lugar dos olhos, o queixo comprido e fino, as sobrancelhas escuras sobre as quais caía o cabelo negro. A beleza do rapaz provocou-lhe uma dor no coração. Eu havia esquecido que você é sacerdotisa e acredita. As mãos de ambos estavam unidas. Morgana sentiu que a dele se contraía e soltou-a. Por vezes não sei em que acredito. Talvez eu tenha ficado tempo demais longe de Avalon. Também eu não sei em que creio, mas vi tantos homens morrerem e também mulheres e crianças nesta prolongada guerra que me parece que estou lutando desde que tive tamanho bastante para segurar uma espada. E quando os vejo morrer, a fé me parece uma ilusão, e a verdade é que todos morremos como os animais, e não somos mais do que isso, como a grama cortada, como a neve do ano passado. Mas também essas coisas voltam, murmurou Morgana. Voltam? Ou será uma ilusão? A voz dele parecia amarga. Acredito que talvez nada disso tenha sentido. Toda essa conversa de deusas e deuses são fábulas para consolar crianças. Ah, Morgana, por que estamos falando assim? Você devia descansar, prima. E eu também. Irei se você quiser. Concordou ela, e no momento em que ia afastar-se, a felicidade inundou todo o seu ser, pois Lancelot segurou-lhe a mão. Não, não. Quando estou sozinha, sou vítima dessas fantasias e dessas malditas dúvidas, e quando elas surgem é melhor dizê-las em voz alta, pois assim posso ouvir a loucura que são. Fique comigo, Morgana. Todo o tempo que você quiser, murmurou ela, sentindo lágrimas nos olhos. Envolveu o peito de Lancelot com seus braços, enquanto os vigorosos braços do rapaz a apertaram, e depois soltaram como que tomados de remorso. Você é tão pequena. Eu me havia esquecido como é pequena. Eu poderia esmagá-la com as minhas mãos, prima. As mãos de Lancelot acariciaram-lhe os cabelos, que estavam soltos sob o véu. Ele os afagou e torceu uma ponta entre os dedos. Morgana, Morgana, por vezes tenho a sensação de que você é uma das poucas coisas na minha vida que é totalmente boa. Como uma daquelas fadas de que falam as lendas, que vêm de uma terra desconhecida e dizem palavras de esperança e beleza para um mortal, e partem novamente para as ilhas do oeste para nunca mais serem vistas. Mas eu não irei embora, murmurou ela. Não,
Num dos extremos do pátio havia um tronco onde os homens costumavam se sentar, esperando seus cavalos. Ele a puxou para lá e disse: "Sente-se aqui junto de mim." E depois hesitou. "Não, aqui não é o lugar para uma dama." E começou a rir. Nem a cocheira naquele dia. "Você se lembra, Morgana? Pensei que você tinha se esquecido, depois que aquele cavalo diabólico derrubou." "Não deve chamá-lo assim. Ele salvou a vida de Arthur em combate. Mais de uma vez. Arthur o considera seu anjo da guarda." "Ah, aquele dia foi um dia de erros. Eu teria feito mal possuindo-a daquela maneira, prima. Há muito queria pedir-lhe perdão e ouvir de sua boca que não me guarda rancor." "Rancor?" Morgana olhou e sentiu-se tonta de tanta emoção. "Rancor? Talvez contra aqueles que nos interromperam." "Verdade?" A voz dele era suave. Lancelot segurou-lhe o rosto entre as mãos e inclinou-se, pousando os lábios nos delas. Morgana deixou-se abraçar, abrindo a boca sob aqueles lábios. Ele não usava barba ao estilo romano e sentiu a maciez levemente áspera de sua pele contra o rosto, a cálida doçura de sua língua penetrando-lhe a boca. Lancelot apertou-a mais, quase levantando-a com um leve murmúrio. O beijo durou até que ela involuntariamente teve de recuar um pouco para respirar, e ele riu, um som miraculoso. "Aqui estamos outra vez. Parece que já estivemos aqui. E desta vez eu cortarei a cabeça de quem vier nos interromper. Mas estamos aqui nas cocheiras, beijando-nos como servos. E agora, Morgana, para onde vamos?" Não sabia. Não havia nenhum lugar seguro para eles. Não podia levá-lo para o seu quarto, onde Elaine também dormia, além de mais 4 damas de Gwynnefer, e o próprio Lancelot afirmara que preferia dormir entre os soldados. E no fundo de sua mente alguma coisa dizia que não devia ser assim. A irmã e o amigo do rei não deviam sair à procura de um monte de feno. O caminho certo, se realmente se queriam, era esperar até amanhã e pedir autorização a Arthur para se casarem. Mas no coração, escondida num canto para que ela não tivesse de tomar consciência dela, estava a certeza de que Lancelot não queria isso. Num momento de desvario, poderia desejá-la apenas. E por um momento de paixão iria arrastá-lo a um compromisso para toda a vida? Os costumes das festas tribais eram mais sinceros. Um homem e uma mulher que tivessem o sol e o luar no sangue podiam juntar-se como queria a deusa, e mais tarde, se o desejassem, morar juntos e criar filhos, pois pensava-se em casamento. Sabia no fundo do coração que não tinha realmente vontade de casar-se com Lancelot, ou qualquer outro, embora sentisse que para ele, para o bem de Arthur e até mesmo de Gwynnefer, seria melhor afastá-lo da corte. Foi, porém, um pensamento passageiro. Estava tonta com a proximidade de Lancelot, cujo coração pulsava junto de seu rosto. Ele a queria. Naquele momento, não pensava em Gwynnefer ou em alguém que não fosse ela. Que seja como quer a deusa, homem e mulher. Eu sei, murmurou segurando-lhe a mão. Contornando as cocheiras e a forja, havia uma trilha que levava ao pomar. A grama era alta e macia, e por vezes as mulheres ali se sentavam nas tardes de sol. Lancelot estendeu o manto sobre a grama. Em torno deles pairava o aroma indefinível de maçãs verdes e de relva. E Morgana pensou, quase poderíamos estar em Avalon. Com o jeito que ele tinha de repetir-lhe os pensamentos, disse, encontramos para nós um pedaço de Avalon essa noite. E puxou-a para si. Tirou-lhe o véu, acariciou-lhe os cabelos, mas não parecia ter pressa de ir além, segurando-a com delicadeza, inclinando-se repetidamente para beijá-la no rosto ou na testa. A grama está seca, não houve sereno. Provavelmente choverá antes de amanhecer.
murmurou, acariciando os ombros e as mãos pequenas de Morgana. Sua mão calejada pela espada era tão dura que Morgana teve um sobressalto e recordou que era 4 anos mais velha do que ele. Conhecia sua história. Lancelot nascera quando Viviane já considerava passado seu período de fertilidade. Os longos dedos do rapaz podiam cobrir toda a sua mão e escondê-la. Ele brincou com os dedos de Morgana, com os seus anéis, levando a mão até a gola do vestido, desabotoando-a. Ela se sentia tonta, abalada. A paixão dominava-a como a onda que cresce e cobre toda a praia, e deixou-se afogar pelos seus beijos. Ele murmurou alguma coisa que não ouviu, mas não perguntou o que era. Já não podia pensar em palavras. Lancelot teve de ajudá-la a tirar o vestido. As roupas usadas na corte eram mais complicadas do que os trajes simples de sacerdotisa, e ela se sentia pouco à vontade, desajeitada. Ele gostaria dela? Seus seios pareciam flácidos e caídos. Estavam assim desde o nascimento de Gwydion. Lembrava-se de que, quando o rapaz os tocara pela primeira vez, eram pequenos e firmes. Mas ele não parecia notar, acariciando-os, segurando os bicos entre os dedos e depois suavemente entre os lábios e os dentes. Morgana perdeu totalmente a noção das coisas. Nada existia no mundo, exceto as mãos que a tocavam, o pulsar da consciência de seus próprios dedos correndo pela firmeza dos ombros do homem, pelas suas costas, pela maciez dos pelos ali. Havia pensado que os pelos do peito de um homem deviam ser ásperos, mas os deles eram macios e acetinados como o cabelo dela, cerrado e anelado. Num deslumbramento, lembrou-se de que a primeira vez havia sido com um rapaz de menos de 17 anos, que mal sabia o que fazer, e que tivera de orientá-lo, mostrar-lhe como. E havia sido a única vez, de modo que chegava quase virgem a Lancelot. Desejou, numa onda de sofrimento, que para ela fosse a primeira vez, e que pudesse lembrar-se de tudo aquilo como de uma coisa muito boa. Deveria ter sido assim, daquela maneira. Movimentou o corpo sob o de Lancelot, agarrando-se a ele, gemendo. Não podia aguentar. Agora esperar por mais tempo. Lancelot parecia não estar preparado, embora Morgana estivesse pronta, com o corpo pulsando de vida e desejo. Agarrou-o, faminta, com a boca ávida, convidativa. Murmurou seu nome, implorando, quase medrosa. Ele continuou a beijá-la suavemente, afagando-a e acalmando-a com as mãos, mas ela não queria ser acalmada. Todo o seu corpo gritava pela conclusão. Era a fome, a agonia. Tentou falar, implorar, mas tudo se resumiu num soluço. Ele ainda a segurava junto de si, ainda a afagava. Calma, calma. Não, Morgana, espere. Não, eu não quero fazer-lhe mal, nem desonrá-la. Nem pense nisso. Assim, fique deitada junto de mim. Deixe-me abraçá-la. Deixe-me satisfazê-la. E, em desespero e confusão, permitiu-se fazer o que ele queria. Mas, embora o seu corpo gritasse de prazer, uma irritação curiosa crescia nela. E o fluxo de vida entre os dois corpos, macho e fêmea, as ondas da deusa que subiam e a forçavam. Compreendeu que ele estava fugindo daquela onda, que estava transformando o amor que ela sentia num jogo, num fingimento. Lancelot não parecia importar-se com isso. Dava a impressão de pensar que assim devia ser, que ambos teriam prazer, como se nada importasse a não ser os corpos, como se não houvesse uma união maior com toda aquela força. Para a sacerdotisa criada em Avalon e sensível às grandes correntes da vida e da eternidade, esse ato amoroso cheio de cautelas, sensual, deliberado, parecia quase uma blasfêmia, uma recusa a se submeterem à vontade da deusa. E então,
No meio da mistura de prazer e humilhação, começou a encontrar desculpas para ele. Não fora criado em Avalon, mas passara do lar adotivo para a corte e desta para os campos militares. Havia sido soldado quase toda a sua vida, passada em acampamentos. Talvez não soubesse, ou talvez estivesse habituado às mulheres que não lhe davam senão um momento de relaxamento para o corpo, ou mulheres que queriam apenas brincar de fazer amor, sem dar nada. Ele dissera: "Não quero fazer-lhe mal nem desonrá-la", como se realmente acreditasse que havia algum mal ou desonra naquela união. Satisfeito, ele se afastara um pouco, mas ainda a tocava. Brincava com ela, passando os dedos pela fina penugem das coxas, beijando-a no pescoço e nos seios. Fechou os olhos, segurando-o, irritada e desolada. Mas talvez fosse isso que merecia. Agira como uma prostituta procurando-o, e merecia ser tratada assim. E estava tão excitada que o deixara possuí-la daquela maneira. Teria deixado que fizesse qualquer coisa, sabendo que se pedisse mais, perderia até mesmo isso. E ansiava por ele. Ainda tinha fome dele com uma dor intolerável que jamais seria satisfeita totalmente. E ele não a queria realmente. Seu coração ainda ansiava por Guinevere, ou por outra mulher que pudesse possuir sem contato maior do que esse encontro de peles sem maior significação. Uma mulher que se entregasse sem pedir nada mais do que prazer. Em meio à dor e à fome de seu amor, um leve sentimento de desprezo surgiu. E com isso, a maior de todas as agonias, a de que não o amava menos, a de saber que sempre o amaria, tal como o amava naquele momento de fome e desespero. Sentou-se, puxando o vestido e atando-o nos ombros com dedos trêmulos. Lancelot sentou-se também, em silêncio, estendendo a mão para ajudá-la a ajustar a roupa. Depois de um longo tempo, ele disse arrependido: "Agimos mal, minha Morgana, você e eu. Está com raiva de mim?" Ela não podia falar. Tinha a garganta contraída de dor. Disse por fim, forçando a voz a formar as palavras: "Não, com raiva não." Sentiu que ia levantar a voz e gritar, exigindo o que ele não podia lhe oferecer, e talvez a nenhuma mulher. "Você é minha prima, minha parenta, mas não lhe fiz mal algum. Pelo menos não poderia me sentir culpado disso, de tê-la desonrado perante toda a corte. Eu não faria isso nem em troca do mundo. Acredite, prima, eu gosto muito de você." Morgana já não podia conter os soluços. "Lancelot, imploro-lhe, em nome da deusa, não fale assim. O que houve de mal? Estava de acordo com ela, aquilo que ambos queríamos." Ele teve um gesto de sofrimento. "Você fala da deusa, de coisas pagãs. Quase me faz medo, prima. Quando eu quero manter-me livre do pecado, e apesar disso voltei os olhos para você com luxúria, sabendo que era um erro." Apanhou as roupas com mãos trêmulas e por fim quase sufocou. "O pecado parece-me mais mortal, eu acho, do que é realmente. Eu gostaria que você não fosse tão parecida com minha mãe, Morgana." Foi como um tapa no rosto, como um golpe traiçoeiro, cruel. Por um instante ela perdeu a fala. Depois, parecia que toda a ira da deusa dominava, e viu-se levantar e crescer, sabendo que era o encantamento da deusa que baixava, como acontecera na barca de Avalon. Embora pequena e insignificante, naquele momento ela se tornara maior do que Lancelot, e viu o cavaleiro poderoso, o capitão da cavalaria do rei, encolher-se, pequeno e assustado, como todos os homens ante a presença da deusa. "Você é um desprezível idiota, Lancelot. Não merece sequer ser amaldiçoado." Voltou-se e fugiu, deixando-o sentado ali, com a roupa ainda meio vestida, olhando-a com espanto e vergonha. Morgana sentia o coração bater. Metade dela queria gritar com Lancelot. A outra metade desejava chorar de agonia, de desespero,
implorara o amor mais profundo que lhe fora negado por ele, que a rejeitara, recusando-se à deusa que havia nela. Pensamentos fragmentados passaram-lhe pela cabeça. Uma velha história da deusa surpreendida e rejeitada por um homem e de como ele fora estraçalhado pelos cães que caçavam com ela. E sofria pelos seus sonhos de tantos anos, transformados agora em pó e cinzas. Um padre diria que é a paga do pecado. Ouvi isso com muita frequência pelo padre de Graine antes de ter ido para Avalon. Serei, no coração, mais cristã do que acredito? E mais uma vez, parecia-lhe que seu coração iria romper-se com o naufrágio e o desastre do seu amor. Em Avalon, isso jamais teria acontecido. Os que se aproximavam da deusa dessa forma jamais teriam se recusado ao seu poder. Andou de um lado para o outro, enquanto o fogo do ódio lhe consumia as veias, sabendo que ninguém compreenderia como se sentia, exceto uma outra princesa da deusa. Viviane, pensou com saudade. Viviane compreenderia. Ou Raven, ou qualquer de nós, da Casa das Moças. O que venho fazendo todos esses longos anos longe de minha deusa? Morgana fala. 3 dias depois tive permissão de Arthur para deixar sua corte e voltar para Avalon. Disse apenas que estava com saudades da ilha e de Viviane, minha mãe adotiva. E durante aqueles dias não falei com Lancelot, exceto as palavras trocadas por cortesia todos os dias, quando não podíamos evitar um encontro. E mesmo assim, não deixei que nossos olhares se encontrassem. Sentia-me envergonhada, irritada, e procurei de todas as formas não ficar frente a frente com ele. Então, montei num cavalo e dirigi-me para o leste, pelas montanhas, e não voltei a Carleon por muitos anos. Nem tive notícias do que aconteceu na corte de Arthur. Mas essa história é para outra ocasião. Fim do capítulo 7. Meus amigos de leitura. Gente, eu juro que eu pensava, eu não lembrava dessa parte da história, tá? Mas eu jurava que eles tinham se entregado mesmo um pro outro, Lancelot e Morgana. Bom, fim da leitura de hoje. A gente se encontra amanhã para Dom Pedro, ou a gente se encontra na semana que vem para Ramsés, ou na quinta para mais Brumas de Avalon. Vamos continuar com essas nossas 3 histórias. Até amanhã para a sexta biográfica. Aguardo vocês. Tchau!